A palavra de Deus nos diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? A igreja pode se assentar? Eu quero rapidamente dar alguns detalhes sobre a carta de Romanos. Ela foi escrita provavelmente no ano de 57 depois de Cristo, e provavelmente Paulo escreveu ela de Corinto. A igreja de Roma é uma igreja que não foi fundada por nenhum dos apóstolos, pelo menos não há algum registro sobre isso, e o que se acredita é que ela surgiu de forma espontânea. Espontânea como? O Espírito Santo levantou, plantou esta igreja, levantou homens e mulheres que ouviram a sua voz e que se puseram a fazer a vontade do Senhor. É importante nós sabermos que esta carta é a carta que mais influenciou a igreja ao longo da sua história. Se tem uma carta que converteu gente a Jesus, é Romanos. Ela foi usada, foi um instrumento de Deus para despertar o coração de Martinho Lutero, que lendo que a graça, que a salvação é pela fé, ele se converteu. Enquanto ele buscava ter uma aceitação de Deus, ele encontrou descanso. O justo viverá pela fé. O texto que nós lemos, ele começa nos dando uma grande notícia. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E isso deve alegrar o nosso coração. Isto significa, irmãos, que até então havia uma condenação para a nossa vida. Antes de eu ser de Cristo, antes de você ser de Cristo. E sobre a vida daqueles que ainda não estão em Cristo, há uma condenação. Mas graças ao Senhor que enviou Jesus Cristo, e que nós fomos libertos, poupados dessa tão grande condenação. Então esse texto traz essa mensagem maravilhosa, mas ele carrega junto dele alguns detalhes que algumas vezes as pessoas acabam negligenciando. O texto que a gente leu diz que não tem condenação para quem está em Jesus Cristo. Porque o que o Jesus fez, o seu sacrifício, tivesse condenado o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Eu gaguejei um pouquinho e vou falar de novo. A obra de Jesus cumpre as exigências da lei na nossa vida. Para nós que, e aqui está o segredo, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a pergunta que eu quero começar fazendo para você essa noite é: você é guiado pelo Espírito Santo? E eu creio que essa pergunta seja importante para nós. Se o texto que a gente leu diz que não há mais condenação para quem está em Cristo, nós que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, então ser guiado pelo Espírito, andar segundo o Espírito, deve ser algo muito importante. E nós precisamos meditar sobre isso, e nós precisamos aprender sobre isso, e nós precisamos nos adequar a isto. Porque quero dizer para você que o maior inimigo na sua vida, para você ser guiado pelo Espírito Santo, não é Satanás, é a sua carne. São os seus desejos, são suas paixões. O livro de Tiago nos diz que a tentação vem
e atua sobre as nossas próprias concupiscências, os nossos próprios desejos. O campo aonde o inimigo atua na minha vida e na sua vida é onde há problemas no nosso coração, aonde há desvios no nosso coração. E ele, usando dessas áreas que o Espírito Santo ainda não nos convenceu do pecado, ele então traz sobre nós tentação. Ele traz sobre nós a possibilidade do erro. E nós muitas vezes cedemos à carne. Porque é a nossa carne que fica inflamada para que a gente ceda ao pecado. Então, irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer em Gálatas que o Espírito e a carne, eles lutam entre si. De modo que a gente não possa fazer o que a gente quer. Um luta contra o outro. Um tenta anular a eficácia do outro. Quem já fez o curso do Veredas Antigas vai se lembrar do pastor explicando que tem duas portinhas no nosso coração. Quando uma abre, a outra fecha. Não tem como as duas estarem fechadas, não tem como as duas estarem abertas. Uma é a porta do Espírito, a outra é a porta da carne. Quando a do Espírito se abre, nós somos guiados pelo Espírito. Quando a da carne se abre, a do Espírito fecha. E nós acabamos sendo direcionados, guiados, manipulados, seja lá como você queira traduzir isso, pelos desejos carnais. O que nós precisamos olhar para esse texto e nos preocuparmos nós precisamos deixar de ser guiados pela carne e passar a sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glórias a Deus. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente precisa entender nesse texto nós estamos libertos do poder do pecado. E essa é uma notícia maravilhosa. Nós não somos mais escravos do pecado, porque em Cristo Jesus nós fomos libertos. Porém, há uma compreensão muitas vezes diferente da graça, que eu preciso comentar com você hoje à noite. Eu quero que você entenda, meus irmãos, que Deus já resolveu tudo o que diz respeito à sua salvação. E tudo que você precisa fazer para ser salvo, o Senhor já providenciou. E esse entendimento muitas vezes faz com que algumas pessoas deixem de lado uma busca por santidade e passem a focar o seu relacionamento com Deus exclusivamente nas coisas desta vida. Como assim? Se eu já estou salvo, se eu já estou perdoado, se eu já estou liberto do domínio do pecado, se a salvação é uma esperança certeira para a minha vida, por que é que eu preciso me preocupar com santidade? Se tudo o que diz respeito à salvação é uma obra exclusiva de Deus, por que eu preciso me preocupar com isso? E esse entendimento, que na minha opinião é equivocado, tem produzido uma geração de crentes que tem buscado um relacionamento com Deus, baseando-se exclusivamente nas necessidades desta vida. Um exemplo claro para você notar isso que eu estou falando. Se a gente analisar as nossas próprias orações, nós iremos perceber que na maioria do tempo, para não dizer o tempo todo, nós estamos procurando resolver situações desta vida. Nós estamos procurando um emprego melhor, nós estamos procurando uma forma de ganhar mais dinheiro, nós estamos procurando uma forma de se dar melhor, nós estamos procurando com que Deus mude as outras pessoas que incomodam a gente. E a gente gira em torno somente destas coisas. Isso não quer dizer que o Senhor não se importe com isso, mas eu quero dizer para você que, infelizmente, eu creio que muitos estão dando tanta ênfase para este lado da vida e acabam se esquecendo deste outro, que diz que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo.
Então nós não ocupamos o nosso momento de oração, nós não ocupamos o nosso momento de leitura das Escrituras, nós não escolhemos aqueles livros para ler que tratam muitas vezes da transformação do nosso ser, e nós passamos a buscar meios de realizar milagres, porque estamos interessados em resolver coisas para nós. Nós estamos interessados em encontrar as promessas e as bênçãos de Deus que irão trazer uma vida melhor para nós nessa terra. E isso é um fator preocupante. Outro exemplo, você já viu alguém evangelizando o outro, dizendo o seguinte: vem para Jesus que Ele vai mudar esse seu comportamento, porque esse seu comportamento está te levando para o inferno? Ou será que não é muito mais fácil nós vermos as pessoas dizendo: vem para Jesus que Ele vai transformar o seu casamento, vem para Jesus que Ele vai transformar a sua empresa, Ele vai transformar a sua saúde? Infelizmente, irmãos, essa parte ela está enraizada no nosso coração, e nós acabamos dando também muita ênfase àquilo que sim, Jesus pode fazer, mas não é tudo que o Senhor tende a fazer. Nós esquecemos de mostrar muitas vezes para as pessoas, e até mesmo para nós, que existe uma área muito mais importante na qual nós precisamos desenvolver, e que muitas vezes nós deixamos de lado. As multidões, elas vinham para Jesus por quais motivos? Justamente estes. Mas quando nós olhamos a pregação de Jesus e a pregação dos discípulos, nós vamos perceber que este não era o assunto da pregação. Se nós pudéssemos resumir o Evangelho numa só frase, se nós pudéssemos resumir a pregação de Jesus em uma só frase, talvez ela seria: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Essa é a palavra importante. Essa é a mensagem que precisa entrar no nosso coração. Saber que nós não temos condenação é um motivo de alegria, mas saber que nós precisamos nos arrepender, porque o reino de Deus está chegando, ou porque ele já chegou, é muito mais importante. Então, irmãos, uma má compreensão da graça, dos efeitos dela sobre a nossa vida, pode nos levar a viver uma vida que não é coerente com o Evangelho de Jesus. Prova disso um texto que está em Mateus capítulo 7, 21 e 23, aonde o Senhor Jesus está falando sobre os falsos profetas, alguns versículos acima, dizendo que pelo fruto você conhece a árvore. E então ele chega nesse parágrafo e ele dirige o texto que pode muito bem se aplicar a todas as pessoas. E ele diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos no teu nome expulsamos demônios e não realizamos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, a iniquidade, dependendo da sua tradução. Então, irmãos, não basta a gente saber que Jesus morreu por nós e que Ele ressuscitou para nos dar salvação. Não basta somente saber disso. É preciso que isso mude a nossa vida. Nós precisamos entender que a questão do pecado foi resolvida, mas a necessidade de transformação, ela continua para todos nós, ela continua viva, ela deve incomodar o nosso coração, ela deve inquietar as nossas mentes. Nós precisamos ser transformados. E eu quero te mostrar que Deus sempre desejou essa mudança, desde o Antigo Testamento, até mesmo no Novo Testamento, e vai continuar desejando até o fim dos dias. Mateus 5,48, Jesus, terminando esse capítulo, diz: sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês.
Isso, amados, não é sobre o esforço humano, mas é sobre uma transformação da sua vida. Ser perfeito é ser completo, uma obra acabada. Isto significa que nós precisamos correr atrás de que a obra de Deus na nossa vida seja completada. Sejam perfeitos, não tenham falhas, não tenham nada em falta. Sejam completos, como é completo o seu Pai que estás no céu. Outros lugares das Escrituras, Deuteronômio 18:13 diz: permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Gênesis 17:1, o Senhor dizendo a Abraão: ande segundo minha vontade e seja íntegro. Sabe o que é ser íntegro? Que não tem variação. Ser confiável, ser seguro. É você ser uma pessoa na frente dos outros e a mesma pessoa longe deles. É você ser transparente, é você ser alguém confiável. Efésios 5:1, Novo Testamento: sejam imitadores de Deus como filhos amados. 1 Pedro 1:14-16 diz: como filhos obedientes, não se deixem amoldar, não se deixem tomar a forma pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se nós não somos santos, irmãos, nós precisamos correr atrás. Irmãos, nós precisamos nos preocupar com isso. Se nós continuarmos lendo o capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo vai nos falar por quê. Por quê que nós precisamos correr atrás? E ele vai dizer o seguinte: que nós estamos em dívida. Em dívida não com a carne, mas em dívida com essa transformação. Portanto, irmãos, verso 12: estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. E isso é importante a gente pensar. Muitas vezes nós agimos na nossa vida como se nós fôssemos devedores à nossa carne. O que isso quer dizer? Como se nós devêssemos nos submeter à carne, como se ela fosse o Senhor da nossa vida. Quando eu digo a carne, por favor, entendam: a sua natureza humana, a sua natureza pecaminosa. Porque a nossa carne, muitas e muitas vezes, ela traz ao nosso coração e à nossa mente o desejo de fazer coisas que são contrárias a Deus. E nós cedemos a ela, como se não houvesse força para resistir, como se ela fosse o Senhor da nossa vida. Só que o que Paulo está nos dizendo aqui é: nós não precisamos fazer isso. Nós não somos devedores à carne, nós não somos submissos a ela, porque em Cristo Jesus o poder da lei do pecado e da morte foi tirado. Em Cristo Jesus o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Então nós podemos resistir às tentações, resistir aos desejos da carne e nos submetermos a Deus. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos capacita. Você nunca viu alguém dizendo o seguinte: Jesus, me perdoa, mas eu vou fazer isso? Qual é essa atitude? Senhor, a minha carne está pedindo para eu fazer algo que eu sei que é errado, e eu tenho consciência que eu estou cedendo a ela e abrindo mão de me sujeitar ao Senhor. Jesus, me perdoa, mas eu vou fazer isso. Quantas vezes as pessoas fazem isso? Eu quero chamar a sua atenção, irmão, porque as estatísticas, elas apontam que os evangélicos logo serão a maioria da população no Brasil. E isso deveria ser uma notícia excelente.
Mas a pergunta que eu quero fazer para você hoje é, de uma forma geral, né? Não dá para a gente dizer que é todo mundo, mas no geral, vocês acreditam que os evangélicos estão se tornando parecidos com Cristo? Se a quantidade de evangélicos está aumentando consideravelmente, vocês acreditam que o Brasil está se tornando, na mesma proporção, um país semelhante a Cristo? Não está. E isso, irmãos, é sinal do quê? Isso é sinal que as pessoas têm entendido mal a graça de Deus. Isso significa que as pessoas acreditam que tudo o que tem de ser feito pela vida cristã é um dia vir à frente e repetir a oração que o pastor fizer, dizendo: eu reconheço os meus pecados e eu quero entregar minha vida para Jesus. E elas vão para suas casas e não mudam. O Evangelho não está sendo o poder de Deus para transformar as vidas. O que não é um defeito do Evangelho, mas talvez é um defeito, irmãos, de nós olharmos somente que não há mais condenação para nós. E de nós não olharmos com atenção, dizendo que nós precisamos viver segundo o Espírito. De nós não olharmos para a palavra de Deus e perceber que ela exige de nós mudanças. Que ela exige de nós abrir mão de nós mesmos. É fácil a gente falar que você tem de abrir mão das suas riquezas, que você tem que abrir mão dos luxos, mas talvez é difícil falar que você tem que abrir mão de você, desse seu jeitão de ser, da maneira como você é desde sempre. É dessa forma, é destas coisas que você precisa abrir mão, que eu preciso abrir mão. O que roubava, não roube mais, antes trabalhe para que tenha o que repartir com os outros. O que era violento, não seja mais violento. Agora estou inventando. Antes se esforce para ser um agente de paz, para levar o amor de Jesus, para mudar as circunstâncias à sua volta. Se o Evangelho não mudar a nossa vida, irmãos, talvez aquele texto de Mateus 7 seja para nós. Porque talvez seremos nós que estaremos chamando Jesus de Senhor, Senhor, e Ele vai nos dizer: eu não conheço vocês. Irmãos, se nós olharmos os grandes avivamentos da história, nós podemos chegar a algumas coisas que aconteceram de comum entre todos eles. Vou mostrar para você. Porque a gente se empolga com os avivamentos, por quê? Um monte de milagre. E a gente quer viver os avivamentos por quê? Milagre. Nós vamos ver Deus agindo, Deus curando, Deus transformando, Deus ressuscitando, e nós queremos estar nesse meio, não é isso? Mas se nós olharmos o que os grandes avivamentos tiveram de comum, nós vamos perceber um retorno sincero a Deus, arrependimento, busca por santidade e transformação de vida. Não tinha nada a ver com as outras pessoas, era a igreja buscando a Deus por si mesma. Eu preciso de arrependimento, eu preciso me voltar a Deus de maneira sincera, como eu não tenho sido ultimamente. Eu preciso buscar por santidade, eu preciso buscar por transformação de vida. Foi assim que nasceram os maiores avivamentos da história da igreja. Não era uma busca por milagres, não era uma busca por aumentar as pessoas da igreja, mas era uma busca por transformação. E se nós queremos algum dia participar de alguma coisa assim, nós precisamos também nos comportar, ou nós precisamos imitar essas pessoas que no passado nos deixaram uma tão valiosa instrução, um tão grande exemplo
para que a gente pudesse seguir. Irmãos, se o avivamento ele representa uma intensa presença, ou uma intensa manifestação de Deus no meio da igreja, isto significa que quanto mais longe nós estivermos destas coisas que eu citei agora há pouco, mais longe nós estaremos dessa presença e dessa manifestação que nós tanto queremos. Por que Deus não fala comigo? Talvez está me faltando pessoalmente aquilo ali. Talvez eu estou tão ocupado pedindo para Deus resolver as coisas que eu acho importante e não tenho me ocupado de tentar descobrir o que para Deus é importante. Talvez eu não tenha me ocupado em procurar descobrir o que tem em mim que atrapalha Deus falar comigo. O que tem impedido o Senhor de ser aquele que me guia. Se o avivamento é retorno sincero a Deus, arrependimento, busca por santidade e transformação de vida, se isso aqui não fizer parte da minha vida, talvez eu não viva um avivamento pessoal. Talvez a minha fé ela vai ser sempre daquele jeitinho lá, assim, ó. Eu vou na igreja, daí eu vejo aquele irmão pregando, aí eu vejo aquele irmão cantando, daí eu vejo aquele outro irmão lá que Deus usa para trazer uma palavra de conhecimento, fico admirado. Fico ouvindo os testemunhos de libertação, de livramento, de cura, de manifestação, e falo assim, Senhor Deus, só comigo que não. Mas não é um defeito de Deus. E Deus também não tem filhos preferidos. Todos nós somos filhos de Deus. Essa promessa e o cumprimento dela, a vinda do Espírito Santo, é na plenitude para todos nós. Mas quem sabe a gente tem esquecido de que é importante e é urgente que a gente seja guiado pelo Espírito Santo. Então, irmãos, a questão é: como eu sei se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo ou não? E eu quero continuar lendo Romanos 8 com você. No verso 5, Paulo diz o seguinte: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Está aqui o nosso indicador. Está aqui o jeito de você avaliar a sua vida. E você pode me perguntar, o que seria uma mente voltada para o desejo da carne? Gálatas capítulo 5, verso 19 e 21 vai trazer para nós as obras da carne, as quais são imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambição egoísta, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Se algo dessa lista reflete a sua vida, então é sinal de que a sua mente está ainda presa à mentalidade da carne em alguma dessas áreas. E se nós não estamos conseguindo resolver essas coisas na nossa vida, eu quero que você entenda hoje, que não é porque não tem o que ser feito, mas é porque nós não estamos sendo guiados pelo Espírito Santo naquela área. Quero tentar dar um exemplo aqui. Deixa eu achar um que é facinho. Se você não tem conseguido lidar com as suas emoções, se você tem sido motivado
por ambições egoístas, significa que nesta área, quem está guiando você é a sua carne. Sabe quando o marido faz coisa que você não gosta? Ou alguém faz alguma coisa que você não gosta? E ao invés de você procurar um caminho de reconciliação, você vai por um outro, aonde você quer que a justiça seja feita. Esse caminho não é o caminho do Espírito Santo. Pensa comigo. O Senhor Jesus nos diz que a gente precisa perdoar tantas e quantas vezes forem necessárias. É isso que o Senhor quer. Aí alguém me ofende. Qual é o natural? Aí eu fico magoado, não é? A pessoa foi injusta comigo. A pessoa cometeu mal para mim. Essa é a natureza humana. Esse ficar ofendido. Se nós fôssemos guiados pelo Espírito Santo nessa área, o que aconteceria? Nós procuraríamos no Senhor uma forma de passar por cima da ferida, da dor, da injustiça, seja lá o que for, para nos reconciliar. Eu não sei como fazer isso. Senhor, preciso perdoar essa pessoa, eu não sei como. Senhor, eu preciso perdoar essa pessoa, mas eu não estou conseguindo. Me ajuda. E o Espírito Santo passará a guiar a sua vida, conduzindo você etapa por etapa, para que esse perdão se torne uma realidade na sua vida. E então, irmãos, eu deixo de ser guiado pela carne, passo a ser guiado pelo Espírito. É assim em todas as áreas da nossa vida. Ser guiado pelo Espírito é olhar para aquilo que precisa ser feito, diga-se de passagem, o que Jesus espera de você, olhar para a sua vida e buscar no Senhor o caminho para chegar até lá. Porque muitas vezes, quando se fala em ser guiado pelo Espírito, o que nós pensamos? Eu vou orar e o Senhor vai me dar os 6 números da Mega Sena. Eu vou orar e o Senhor vai abrir as portas de um negócio aqui para mim. Ele vai me dar a ideia de como que eu fico rico. O Senhor vai revelar as pessoas que querem meu mal. Se entende? Pode acontecer isso? Pode. Mas não é desse direcionamento que nós mais precisamos. O que nós precisamos é adequar a nossa vida ao padrão de Deus. Quarta-feira, se você estava aqui, você vai se lembrar que a gente estava falando sobre a porta apertada e o caminho estreito, ou vice-versa. Nunca sei se a porta que é apertada é estreita. E um exemplo que nós demos aqui foi: imagine que há um caminho que ele vai afunilando assim, paredes bem rígidas dos lados. Ele começa um pouquinho mais e ele vai afunilando. Se nós fôssemos maleáveis como a água, quando nós entrássemos nesse caminho, a gente ia se ajeitando e ia. Se nós fôssemos rígidos como uma pedra, a gente vai rolando até um ponto e para. O objetivo de Jesus é que você tome a forma do caminho. E não que você seja tão rígido que o caminho bloqueie você. Quem é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos transformar a nossa vida de tal maneira que o caminho molde a nossa vida, que nós tomemos a forma do caminho e não a forma do mundo. Nós não podemos ser rígidos, que o caminho da bênção é aquele que nos trava, que nos prende e que não nos deixa ir para frente, porque nós não somos compatíveis com ele.
A mentalidade segundo o Espírito vai deixar você e eu maleáveis para ser moldado pelo caminho. Então esse tem de ser o nosso foco. E como, irmãos, que nós podemos ser guiados? Eu já falei um pouquinho sobre isso, mas eu me lembrei aqui de algumas coisas que nós podemos fazer antes das coisas acontecerem, e que nós podemos fazer também na hora que o bicho pega. O que a gente pode fazer antes para que a nossa vida seja direcionada pelo Espírito? Oração e meditação nas Escrituras. Irmãos, se nós soubéssemos o valor que isso tem, o poder que isso tem de transformar a nossa vida, seria a coisa que nós mais faríamos na face da terra. Se as Escrituras são a base da nossa fé, são elas que nos dirão o que precisa ser mudado. E se nós não tivermos esse conhecimento, nós vamos mudar no quê? As nossas orações são a nossa comunicação com o Senhor, são o meio que nós obtemos o seu favor, são o meio onde nós obtemos orientações. Mas se as nossas orações elas se resumem a pedidos e assuntos desta vida, dificilmente nós iremos conseguir as orientações que nós precisamos. E eu digo para você, você pode usar a sua oração e o seu tempo das Escrituras para transformar a sua vida. Leia Gálatas capítulo 5, verso 19 ao 21, as obras da carne. Identifique uma obra da carne que você ainda vê acontecendo na sua vida, dobre o seu joelho e ore. Leia os próximos versículos, o fruto do Espírito, analise aquelas coisas, identifique algo que não está fazendo parte da sua vida, dobre o seu joelho e ore. Senhor, me falta paciência. É sinal de que a carne está atuando na minha vida naquela área. Senhor, como eu posso ser mais paciente? Senhor, o que me impede de ser paciente, impede de ser manso como Jesus? Senhor, o que me impede de ter domínio próprio? Nós podemos fazer esse tipo de oração, irmãos. E eu quero que você entenda o poder transformador que esse tipo de oração tem para a tua vida. Senhor, está me acontecendo tanta injustiça no meu trabalho, mas a tua palavra diz que eu tenho que ser paciente. A tua palavra diz que eu tenho que ser santo. Senhor, eu queria a tua ajuda para responder com santidade a esta situação. Mas nós somos tipo o apóstolo João. Senhor, aquelas pessoas lá não estão sendo favoráveis a gente preparar as coisas. O Senhor quer que a gente ore para que caia fogo do céu e consuma elas? Porque normalmente as nossas orações são: Senhor, está vendo aquelas pessoas que estão fazendo mal, Senhor Deus, para mim? Afasta elas, muda elas, transforma elas. Atos capítulo 4, quando Pedro e João tinham sido presos, eles voltam e contam todas as ameaças que eles receberam. As pessoas se unem em oração dizendo: Senhor, olha as ameaças deles e enche a nossa vida de ousadia para a gente falar ainda mais de Jesus. É diferente. Nós podemos ter uma oração, irmãos, que transforma a nossa vida, que nos impulsiona para perto do Senhor, que nos faz ficar semelhante a Jesus. Mas nós precisamos escolher. Quando o Senhor falou com Josué, que Josué tinha enfrentado, aquele momento da partida de Moisés, ele tinha recebido o encargo de toda aquela multidão, o que o Senhor disse para ele? Ser forte e corajoso.
A vitória, você concorda comigo que já estava decretada por Deus? O poder para a vitória já estava lá com Deus, que era de Deus e não de Josué. Por que Josué tinha de ser forte e corajoso? Porque tem uma parte que cabe a nós. A vitória, amados, da sua vida, para que você seja totalmente transformado, Cristo já conquistou ela para você. O poder de Deus para mudar esse seu jeito, que muitas vezes faz você ser diferente do que as Escrituras dizem, já foi, já está com o Senhor. Mas você precisa ser forte e corajoso. Você precisa lutar, você precisa ir em frente, você tem de marchar. Todas as conquistas do Senhor foram assim. O poder é de Deus, a glória é de Deus, mas eu e você temos que ir lá lutar. A gente tem que ir lá fazer, a gente precisa se esforçar, a gente precisa ser corajoso. Outra oração que você pode fazer é conhecida do Pai Nosso: não nos deixe cair em tentação. Se eu já sei, irmão, as áreas aonde eu ainda preciso ser transformado pelo Senhor, se eu já sei que se alguém olhar torto para mim eu vou ficar nervoso, Senhor, me abençoa nesse dia, para que esse tipo de situação não afete as minhas emoções, para que isso não afete meu coração. Enquanto, Pai, nós lutamos aqui para mudar a minha vida. Nós podemos nos preparar antes da batalha, mas quantos de nós faz isso? Outras coisas nós podemos fazer depois. Saímos de casa, alguém pisou no nosso pé e a gente ficou brabo. E há uma luta dentro de nós se nós revidamos a pisada do pé ou se nós perdoamos. Como lidar com isso? A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 10, 1 ao 13. Paulo está falando sobre os 5 pecados que afastaram Israel, ou impediram Israel de entrar em Canaã. E ele diz, Paulo, isso foi escrito para ser exemplo para nós, para que a gente não ache que nós somos inabaláveis, que nós somos os maiorais, né? Inclusive ele diz, aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia, nesse mesmo texto aí. E aí ele reforça no final dizendo o seguinte, que não vem sobre nós tentação que não seja humana. E junto com a tentação, o que vem? O escape. Deus prepara o escape. Então, quando você estiver lá diante daquela situação, lutando aqui e aqui, ó, será que eu perdoo? Lembra, essa tentação, essa força que faz parecer que não tem jeito de você lidar com ela, ela é humana, e o teu Deus não é. Essa força não é além da medida que você pode suportar, e que o teu Deus, que é o Todo-Poderoso, já preparou o escape para você não cair. Quando você estiver no meio da tentação, lembre-se disso. Busque o Senhor em oração. Senhor, me ajuda a sair dessa. As últimas coisas que eu quero falar para você. Ser guiado pelo Espírito não precisa ser um evento extraordinário, como aquela voz do céu dizendo, Abraão. Ser guiado pelo Espírito não são somente para coisas extraordinárias, mas ela pode ocorrer no dia a dia, quando você, de uma maneira intencional, busca viver uma vida piedosa diante de Deus. Então, ser guiado pelo Espírito pode ser, Pai, me ajuda a não mentir.
me ajuda a não revidar, me ajuda a perdoar, me ajuda a agir com maturidade diante dessa situação. E coisas simples podem acontecer. Mas acontecem coisas extraordinárias? Acontecem, mas não é sempre. Então que a gente tire do nosso pensamento que é somente um evento quando o Espírito Santo direcionar a nossa vida. Atos 16, o Espírito Santo impediu Paulo e os seus companheiros de ir até a Ásia, mostrando que eles deveriam ir para a Macedônia. Atos 10, Pedro é direcionado pelo Espírito para ir para a casa do Cornélio. Que coisa extraordinária. Atos 21, o Espírito Santo usou um profeta para direcionar Paulo para ir para Jerusalém, onde ele seria preso e posteriormente martirizado. É só para coisa boa? Não é. É só para aquilo que é agradável? Não é. É sempre segundo a sua vontade? Não é. Mas é sempre segundo o coração do Senhor. E independente da gravidade ou da dificuldade daquilo que o Senhor trouxer para você, faça. Porque não tem outro caminho. Quem tem a mentalidade inclinada para a carne, faz o que a carne deseja. E a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete a Deus, nem pode fazer. Quem é dominado pela carne não pode agradar ao Senhor. Então que nós possamos olhar para a nossa vida hoje. Que nós possamos perceber o tanto de importância que nós damos para ser guiados por Deus, nas coisas simples. Mas que esse direcionamento não seja somente para fazer você se dar melhor aqui nessa vida, para você ter uma vida com pouca incomodação, mas que seja um direcionamento que transforme a sua vida. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Talvez os primeiros passos dê medo da gente dar, mas o final deles são coisas boas, perfeitas e agradáveis. Quero encerrar lendo na realidade os versículos 12 ao 14. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Vamos pedir ao Senhor que nos ensine mais sobre isso. Ninguém nasce sabendo ser guiado pelo Espírito Santo. Ninguém nasce sabendo como dominar a própria carne. Ninguém nasce com a força necessária para resistir à carne, com a coragem necessária para se submeter ao Senhor. Mas o poder para que estas coisas se tornem realidades na nossa vida já foi conquistada por Cristo e está à nossa disposição se a gente buscar. E eu quero convidar você para orar ao Senhor nesse momento, para buscar de Deus esse poder transformador para a nossa vida. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar e agradecer, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque ela, Senhor Deus, é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que nele crê. A tua palavra é o teu poder que transforma as nossas vidas, que nos tira de uma condenação, Pai, e que nos transporta para o reino do teu amor. Pai Santo, a tua palavra, Senhor Deus, traz, Senhor Deus, liberdade à nossa vida. Mas muitas vezes, Pai, nós não temos buscado, Senhor, essa transformação, Pai. E nós queremos hoje pedir a Ti, Senhor, que o Senhor derrame sobre as nossas vidas um desejo, Pai, de Te buscar, Senhor. Que o Senhor derrame sobre as nossas vidas, Pai Santo, a capacidade
de olhar para a Tua palavra e perceber que nós necessitamos de mudança. Que o nosso interesse pela Tua palavra, Senhor Deus, seja a nossa vida contigo, seja, Senhor Deus, ser transformados, seja, Senhor Deus, ser mais parecidos com Jesus. Senhor Deus, nós oramos, Senhor Deus, clamando, Pai, aviva a Tua igreja, aviva as nossas vidas, nos quebranta, nos leva, Senhor Deus, ao arrependimento, nos leva, Senhor Deus, a um novo posicionamento de vida, nos leva, Pai Santo, a uma nova realidade, Senhor Deus, aonde o Teu Espírito é soberano sobre as nossas decisões, sobre as nossas atitudes, Senhor Deus, aonde a nossa carne, Pai, é subjugada, Pai Santo, pelo Espírito Santo, que nós possamos, assim como Paulo, Senhor Deus, um dia dizermos que não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Senhor Deus, em nome de Jesus eu oro, pedindo a Tua graça sobre a vida dos Teus filhos, que têm Te buscado, Senhor Deus, que muitas vezes têm visto, Senhor Deus, a falha na sua vida, e que talvez estejam desanimando, Senhor Deus, achando, Pai, que não tem mais jeito, mas que haja um renovo hoje nos nossos corações, que haja uma certeza que o Teu poder, Pai, que pode transformar a nossa vida, Ele já foi conquistado por Cristo na cruz, Ele já está pronto para transformar a nossa vida. Pai, no nome de Jesus, nos leva a ter esse encontro contigo, Pai, que nos transforma, que nos redime, que nos faz, ó Pai, parecidos com Teu Filho. Nós Te louvamos, Pai, nós Te agradecemos, Senhor. Obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença, Pai. Assim oramos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida, irmão, em nome de Jesus.